preservação audiovisual ele contempla os materiais audiovisuais em si, os documentos correlatos, ou seja, em torno desse documento audiovisual, mas tem que contemplar também a preservação dos equipamentos, os equipamentos responsáveis pela confecção, pela feitura desses materiais e pela reprodução. Essa é um dos grandes diferenciais do material audiovisual, que, por exemplo, uma pintura, ele é um objeto estático que não precisa de nenhuma intermediação. Então, eventualmente você vai ter trabalhos de cuidado, de conservação e restauração nessa pintura, mas não vai ter nenhum dispositivo para acessar essa pintura, a não ser seus próprios olhos. Já no audiovisual, não. Precisamos ter esse equipamento de leitura e, portanto, a preservação de equipamentos é um elemento crucial do campo da preservação audiovisual. E a história do audiovisual, na verdade, ela é a história das tecnologias, do desenvolvimento tecnológico. Então, por exemplo, algo que está presente no século XX inteiro, o século XXI, que são as Olimpíadas, nós tivemos muitas novidades tecnológicas vinculadas à necessidade de registro ou de grandes velocidades ou de grande alcance. Ou seja, a própria história das Olimpíadas proporcionou alguns desenvolvimentos das tecnologias de captura captura audiovisual. Então, todas essas invenções que eventualmente tinham um destino comercial, isso também são elementos que necessitam de um olhar para a sua preservação como integrante desse grande campo da preservação audiovisual. E além disso, o próprio equipamento é um artefato cultural, independente se ele vai ser o dispositivo que vai tocar essa imagem, que vai possibilitar essa imagem, o próprio desenvolvimento do objeto é um elemento de interesse. E a gente sabe que a própria tecnologia ela tem os seus registros dentro do seu objeto. Então, cada tipo de tecnologia que criou esse documento audiovisual, ela tem índices do próprio equipamento nesse objeto. Então, a gente tem grandes desafios, por exemplo, quando temos grandes aparatos como projetores de película 35mm, a dimensão desses objetos ela impõe um grande desafio para a preservação audiovisual, mas isso tem que ser levado em conta para esse campo da preservação. Então, por exemplo, nós temos suportes de gravação de áudio, suportes mecânicos e elétricos que estiveram ativos ou estão ativos até hoje, né? Temos os primeiros, o fonógrafo, os cilindros de gravação de áudio, os discos de acetato e, por fim, o disco de vinil, que, apesar de ser uma invenção antiga, está aqui ainda em uso hoje por conta da sua qualidade sonora. Em áudio ainda temos os suportes magnéticos, então os rolos de fita magnética 1/4, a fita cassete, por exemplo, a fita DAT, que era utilizada mais profissionalmente. Ainda em áudio temos os suportes óticos, como o CD, o mini disc. E aí, para vídeo, a gente tem alguns de suporte de magnéticos de carretel aberto, que não é, digamos, um cartucho fechado, como a quadruplex, que são uma fita magnética de 2 polegadas, a fita de 1 polegada. Temos muitos outros, mas esses são os mais difundidos. E aí temos os suportes magnéticos que tem um estojo, né? Uma fita cassete fechada, como por exemplo a Ulmatic, a Betacam SP, a Betacam Digital, Betamax, VHS, Video 8, Hi8. São muitas possibilidades. Então tinham várias empresas que estavam
sempre investindo em superar tecnologicamente, possibilitar uma melhoria, seja de áudio, seja de imagem, e por isso a gente tem essa profusão, mas também tem a morte desses diversos formatos. E temos aí o vídeo digital, digamos, a DVCAM, Mini DV e HDCAM, que é a gravação de dados digitais num suporte magnético. Temos os discos óticos, como o DVD e o Blu-ray, e temos os dispositivos para gravação de dados, como, por exemplo, os suportes magnéticos, temos os disquetes e também o HD externo. O HD externo ele é, na verdade, um disco com uma camada magnética. E também temos dispositivos para gravação de dados em suportes magnéticos em fita. Eu vou falar um pouquinho disso mais tarde. E ainda a gente tem para dados os suportes óticos, como CD, DVD, Blu-ray e etc. Para dados, a memória flash, que pode ser tanto um pendrive, um cartão de memória, ou um solid state drive, como eu vou falar um pouco mais. E temos outras tecnologias de armazenamento de dados. E agora eu vou falar um pouco do vídeo analógico, que esteve bastante difundido para uso doméstico e para uso profissional, então, mas que caiu em desuso com a chegada do digital, né, com as câmeras de digital e depois os celulares, e que hoje temos um grande alerta entre as instituições de patrimônio audiovisual, porque a própria característica física dessas fitas estão chamando pela urgência de ação. Então, temos aqui um alerta mundial para atenção para esses acervos, e temos outras instituições que estão fazendo ações de conservação dessas coleções. E lembrando que nesse caso especialmente, você precisa, não basta conservar a fita, né, se você não tem o seu meio de reprodução. Então, mais uma vez aí, a importância da preservação também dos equipamentos atrelados. Mas o próprio suporte magnético, ele por si só ele tem na sua constituição diversos elementos, mas que os próprios elementos, componentes, geram uma incompatibilidade química. Então você tem a possibilidade de desestabilização desse material. E aqui falando um pouco sobre os principais desafios em torno do vídeo analógico. Então, além dessa composição da fita magnética que eu rapidamente mencionei, a gente tem um grande desafio que o apagamento, seja acidental ou proposital, dos conteúdos. Então, era uma prática muito difundida em emissoras de televisão, a reutilização das fitas, então muita coisa se perdeu aí. Esses descartes, digamos, dessas fitas, né? E é curioso, porque um detalhe bobo, se você tem um identificador de uma fita que é, por exemplo, uma etiqueta, e essa etiqueta solta, você tem ali a ausência de contextualização, a ausência de informação, e eventualmente você vai ter o descarte de imagens únicas, né? Como um exemplo, já lidei com acervos pessoais, e aí tinha um volume grande de registros, de programas gravados da televisão, por exemplo, que talvez não fossem únicos, mas no meio de 20 fitas de programas de TV, tinha uma fita do registro doméstico daquela família, assim, e era justamente aquela que já não tinha mais etiqueta. E aí a gente tem como desafio também a digitalização precária desse tipo de material,
e os próprios danos físicos do material, a deformação, o dano nas bordas das fitas magnéticas, a dobra dessa fita, o desalinhamento dos carretéis dentro das fitas e o carretel solto. E em termos de conservação, as fitas magnéticas elas estão sujeitas a ter a sujeira grudada em si, então isso vai acarretar numa perda de leitura, uma vez tendo uma sujeira grudada. Pode ter a própria composição magnética, pode gerar as condições propícias para ter mofo, e tem alguns outros tipos de deterioração decorrentes da sua conservação, do seu espaço ambiental. E aqui um exemplo dos possíveis artefatos em decorrência da deterioração de fitas magnéticas. Então, rápidas ações para que devemos considerar para a conservação e a manutenção desses acervos em videomagnéticos. Então, se você estiver manipulando fitas magnéticas, a primeira coisa que você precisa é de um ambiente limpo, sempre seco, assim, limpo e seco, de preferência utilizando luvas de algodão que não gere nenhum fiapo. Então, se você tem como procurar essa especificidade, isso vai fazer diferença, porque você não quer dar nenhum outro elemento externo ao seu material, idealmente de máscara, e você, antes de manipular a fita, é bom fazer uma limpeza externa nas caixas, nos estojos dessas fitas. Eu não tô com nenhuma fita aqui, mas é necessário, quando você está manipulando e vai eventualmente colocar as fitas em algum dispositivo, você botar a proteção para gravação acidental. É um pequeno quadradinho assim que você modifica. Antes de botar qualquer fita, é necessário conferir se as etiquetas estão soltas ou descoladas e remover, substituir, se for o caso. Isso é uma dica boba, assim, mas eu mesma já estraguei um equipamento caríssimo porque eu estava manipulando uma fita e tinha justamente uma etiqueta que estava soltando. A fita foi inserida, a etiqueta ficou presa e no caso era uma fita LTO, e isso comprometeu completamente o equipamento, assim, por conta de uma mera etiqueta. Então é importante rebobinar essas fitas pelo menos a cada 3 anos, seja numa rebobinadeira ou um dispositivo, um player, né? Mas isso somente se não tiver fungos visíveis. Enquanto você está rebobinando, é importante você visualizar o conteúdo para ver se está ali acessível. E aí é bom, né, manter um controle da periodicidade desses rebobinamentos. E é crucial fazer a manutenção desses equipamentos, caso você tenha né? Então, se você não tiver um equipamento que esteja com uma boa manutenção, o próprio equipamento pode gerar danos às fitas. E aí, por fim, se você fizer eventualmente a migração para o digital, e aí você vai ter que ter as diversas atividades para manutenção desse novo registro, eu aconselho, é aconselhável, na verdade, a manutenção dos originais quando possível, né?